paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. É um grande prazer recebê-los aqui nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Que Deus possa falar com você e Deus possa nos abençoar neste dia. E queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade de poder trazer essa lição, de falar sobre as lições bíblicas, né, da CPAD, porque nós estamos aqui com os dons espirituais e ministeriais. E hoje estaremos estudando juntos sobre o ministério do mestre e doutor, né? E que Deus possa aí nos capacitar, nos abençoar nesta aula. E gostaria de agradecer também ao pastor Rogério, nosso pastor presidente, pastor Rogério Pardini, e ao pastor Anderson por essa oportunidade da Escola Dominical estar aqui entrando na sua casa para abençoar a sua vida. Antes de mais nada, queremos orar para abençoar esta sua vida e esta aula, para que Deus fale conosco, em nome de Jesus, né, mano? Pai, nós queremos, Senhor, te adorar, te bendizer, Pai. Estamos aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa derramar a tua graça, a tua presença, Senhor. E que o teu Espírito Santo possa dirigir cada palavra, cada pensamento neste momento, Pai. Que o Senhor possa falar com o coração dos teus servos, ó Pai. E ministrar em cada vida, em cada lar, Senhor. Em o nome de Jesus, meu Pai. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. E nós estamos com um texto, como tinha dito, o Ministério de Mestre e Doutor. E o textual da lição hoje está em Romanos, capítulo 12, versos 6 e 7. Leremos juntos aqui. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de ensinar, haja dedicação ao ensino. Verdade prática desta lição. Os vocacionados de Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então aqueles que Deus vocaciona e chama é para edificar a igreja dele, a crescer na graça e no conhecimento até chegar a varão estatura de varão perfeito, que é Jesus. A leitura bíblica em classe hoje nós temos aqui Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, que leremos juntos. Capítulo 7, versículo 28 está escrito: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos capítulo 13, versículo 1, que também faz parte do texto, está escrito: Outros para pastores e doutores. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Então todos esses eram mestres, né, da palavra. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7 também leremos agora. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, aquele que se coloca para ensinar, tem que haver dedicação, segundo o texto aqui. E o último texto aqui é Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis maior juízo, ou juízo mais duro. Então, significa que, quanto mais conhecemos, mais seremos cobrados porque conhecemos. Mas a prova diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou isso. Então, temos que conhecer a palavra de Deus. O objetivo geral dessa lição é retratar, ou seja, entendermos, conhecermos a missão do ministério de mestre. Objetivos específicos da lição é apresentar que Jesus Cristo, mestre da Galileia, é mestre por excelência, um grande mestre. Segundo, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E terceiro, apontar a importância do dom ministerial de ensinar na igreja local. Bom, um parênteses aqui sobre a lição. Vivemos numa época, queridos, que é tão necessária, tão importante, que nós investamos na figura, na pessoa do mestre,
do professor, daquele que se põe para ensinar. Quando o crente ele é ensinado a estudar a Bíblia, quando ele aprende que precisa compreender as Escrituras, que ele entende que a cultura da época de quando foi escrita era uma cultura diferente. Por isso que é importante nós entendermos a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia foi escrita numa cultura à parte, numa época à parte, por pessoas que escreveram para um povo naquela época, uma cultura totalmente diferenciada. Então nós temos que entender e compreender e entender que temos que compreender o contexto do texto, né? E para quem pensa que estudar a Bíblia é prejudicial à vida espiritual, é muito enganoso, né? Porque diz que a letra mata. Então tem muita gente que diz que a letra mata, que aquele que estuda muito acaba matando o espírito. Não é bem isso. Quando foi falado que a letra mata, na verdade a letra ali era a lei, que era a letra no caso, não estudar a palavra. Quando nós estudamos a palavra, nós passamos a conhecer aquilo que Deus colocou para nós como palavra de entendimento e instrução. Então você imagina se não houvesse pessoas eruditas, pessoas que conhecessem o hebraico, o grego, o aramaico, ou mesmo que conhecesse a parte arqueológica para nos explicar, nós não teríamos a Bíblia que nós temos hoje, nós não teríamos escrito toda a palavra de Deus disposta para em várias línguas, né? Nós não teríamos então pessoas que transliteraria ou traduziria para o nosso português, né? Ou para outras línguas em si. Então é importante que nós conheçamos a Bíblia e sabemos que é muito importante que haja pessoas dedicadas ao estudo, mestres, doutores, pessoas que se colocam para estudar a Bíblia. Bem? Isso é um pequeno parênteses. E na introdução da lição hoje, o ministério de ensino da palavra ele é primordial, como eu tinha dito, né? E ele exerce um discernimento que tange ao tempo, que tange a cultura, que tange toda a teologia. Para pensar, a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens, né, durante todo o percurso dela. E demorou em torno de 1500 a 1600 anos para que pudesse ser compilada e escrita toda a Bíblia. E ela não foi escrita de uma vez e colocado para, não, traduz e escreva, não, ela foi escrita e foi se perdido alguns pergaminhos e com o tempo foi encontrado, há pouco tempo foi encontrado o texto lá em Qumran, né, na caverna de Qumran, e foi compilado ali, alguns textos para acrescentar a mais, né, o que nós já tínhamos. Então a Bíblia foi escrita durante um período muito longo, por homens e culturas totalmente diferentes da nossa, né? Então por isso que é importante que haja mestres que ensinam, que traduzem, que mostram a palavra e mais, aquele que estuda a palavra tem que entender quando foi escrita, para quem foi escrita, por quem foi escrita e qual foi a circunstância daquele texto, para poder entender e aplicar a nosso contexto, contemporaneizar a nossa total circunstância atual da nossa cultura, né? Porque nós vivemos hoje em 2021 uma cultura totalmente diferente daquela época que foi escrito os testamentos e o Antigo Testamento, né? Bom, tão importante é a função do mestre que as Escrituras declaram quanto ele deve se esforçar intelectualmente, né? Quanto que ele deve se esforçar tanto assim, como está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 7, Paulo escreveu aos Romanos e disse assim, se o seu dom é ensinar, haja dedicação, ou seja, haja aquele que se dedica, aquele que se coloca para estudar, para se preparar para ensinar, né? E aí em 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 13, Paulo falando ao seu discípulo Timóteo, seu filho na fé, ele disse assim, persiste a ler, Timóteo, exorta e ensina até que eu vá até aí. Ou seja, quão importante era a tarefa de estar preparando, estudando e buscando conhecimento, né? Então é uma tarefa importantíssima e indispensável que exige muito de quem a desempenha, né? Então pensa você que não é simples estudar a palavra, não, também não é muito complicado. Nós damos assim aula no CETEC e tem muitos alunos que chegam lá conosco e falam assim, nossa, fazer 3 anos de CETEC é muito difícil, para mim é impossível, para mim não tem como começar. Depois de 3 anos estudando, a pessoa fala assim, nossa, eu achava que era mais difícil. Não é tão difícil assim. Basta você se prontificar. Basta você se colocar para aprender. Começa a estudar a palavra e peça auxílio do Espírito Santo. Você vai ver que você vai ter um crescimento no entendimento e vai a cada dia mais crescer na estatura de varão perfeito que é Jesus, na fé e no conhecimento. Amém?
Primeiro subtópico dessa lição, então, queridos, está escrito assim: Jesus, o mestre por excelência. E ele é o mestre por excelência, né? Outro parênteses aqui, qual é o significado de mestre, então, né? Falando tanto em mestre, o que significa mestre? A palavra mestre na Escritura, na palavra de Deus, significa uma pessoa que ele normalmente costuma ser superior, que tem conhecimento acima das outras, tem um poder acima, como era Jesus, né? Tem uma certa autoridade, como Jesus o tinha, né? Conhecia alguns aspectos como outros não conhecem. Já no hebraico, na língua materna dos hebreus, a palavra rabi significa mestre, um professor comum, no caso, né? Aquele que ensina. Com relação a Jesus, usava-se muito a palavra rabi. A palavra rabi, ou seja, mestre, rabi em hebraico, e a letra I significa meu, então fica meu mestre. Então Jesus era conhecido como meu mestre, que indica que era um mestre superior, ou seja, o mestre dos mestres, né? Aquele que ensina, que veio e se colocou como homem para nos ensinar o caminho da verdade e da vida, que ele é o caminho para os céus, né? Ele veio nos ensinar a verdade. Então as pessoas que se chamam de mestre, chamavam Jesus de meu mestre, meu senhor, ele realmente tinha esse título. Jesus, ele recebeu por diversas vezes, depois que ressuscitou, a palavra de mestre, foi chamado por mestre. Lembra que Maria ali em João 20, capítulo 20, versículo 16, ela falou, disse Jesus para ela, Maria, ela voltando-se para ele disse, Rabone. Rabone já é uma palavra em aramaico, que também quer dizer meu mestre, quer dizer mestre, né? Em vários ensinos, o Senhor Jesus ele proibiu no passado que alguns discípulos dele, que andavam com ele, se chamasse de mestre. Mas por que então Jesus pediu que não se chamasse de mestre? Porque havia ali alguns fariseus que começavam a chamar de mestre e se colocar superior aos outros. Veja o que Jesus escreveu lá em Mateus 23, capítulo 23, versículos 5 e 8. Olha que Jesus fala, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios, que é aqueles enfeites da roupa de sacerdote, né? Bem largos e franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e de seus assentos mais importantes da sinagoga. Ou seja, ele gosta de sentar na sinagoga onde eles são mais destacados, nos primeiros lugares, né? É de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, ou seja, chamados mestres, né? Mas vocês não devem ser chamados rabis, Jesus falando para os seus discípulos. Só há um mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Então Jesus ali proibiu para os seus discípulos chamarem entre eles de mestre, porque havia ali entre os fariseus o entendimento de que mestre era superior a todos. E mestre é aquele que tinha toda um arcabouço, né, de especialista e tinha que ser destacado como um grande rei, porque ele tinha uma sabedoria exacerbada a mais que os outros. Mas na verdade não é isso que Jesus falou. O mestre, ele era o mestre. Os demais são discípulos. E nós somos todos discípulos, embora nós estejamos aqui com a função de ensinar, né? Primeiro subtópico dessa lição, que está escrito assim, o mestre da Galileia. Jesus é o mestre da Galileia, porque ele veio da Galileia. Doutor incomparável. Lá em Mateus 4, 23 está escrito assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino dos céus. Então, no ministério terreno de Jesus, queridos, ali em seus sermões, ensinos e vários discursos que ele fazia, inflamados pelo amor, né, as pessoas elas se sentiam tocadas, diferente dos escribas, né, que os escribas ali eles ensinavam com a autoridade própria deles, não com a autoridade dos céus, né? E tanto que Jesus escreveu em Mateus 7, 28, escreveu assim, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina. Então Mateus escrevendo sobre Jesus falando, e porquanto o ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha que interessante, né? Então Jesus, quando ele ensinava a palavra, é igual aqueles discípulos que estavam indo lá depois de Jesus ter morrido e ficado 3 dias ali sepultado, né? Os seus discípulos estavam no caminho de Emaús, desesperados, desesperançosos, indo embora. Eles falaram, mas Jesus cumpriu, falou que ia ressuscitar, não ressuscitou, e aí de repente Jesus se aproximou deles e começou a contar, falar com eles, que vocês estão tristes, o que está acontecendo com vocês? E eles falaram, Jesus que morreu não está sabendo, começou a contar a história, e Jesus começou a falar com eles.
começou a falar, e eles não reconheceram Jesus. Mas conforme Jesus falava, foi aquecendo o coração deles de uma tal forma que até que eles perceberam, os olhos deles foram abertos e eles viram que era o mestre falando ali, né? Então Jesus é assim, quando ele começa a falar, ele não fala da boca para fora, ele fala do coração e fala da vontade, do entendimento que ele quer trazer a salvação, né? Então a verdade emanava da pessoa dele. A verdade, ele é a verdade, ele é o caminho, e ele é a verdade, né? Jesus ele coloca para fora assim, nas suas palavras, e como nós temos que fazer também, falar com toda a ênfase, com toda a evidência de que Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho para os céus, né? Então os que o viam, tinha duas opções só, o amá-lo ou odiá-lo. Nós sabemos que aqueles que ouviam e confrontavam com os fariseus, o odiaram até o ponto de levar à morte, né? De tentar impedir que ele pregasse. E a todos os seus discípulos também, né? Queriam impedir. Então era impossível ouvir e ficar indiferente. Assim como é impossível nós ouvirmos uma palavra, e quando o Espírito Santo fala conosco através daquela palavra, é impossível ficarmos quietos e parados e não entendermos, desde que nós temos com o ouvido abertos. Então Jesus transformava a consciência do acomodado. Olha que interessante. Ele aquietava o coração dos perturbados. Como é gostoso, né? Saber que quando a palavra vem, ela cai no coração, ela nos acomoda, ela nos tranquiliza e ela nos acalma, né? E nos dá o caminho. Então, os seus ensinos, né? Outro parênteses aqui, seus ensinos, seus sermões, discursos e as suas aulas eram eloquentes e profundamente tocantes, né? Seus sermões, então, ele tocava e convencia aos que o viam, né? Ele não ensinava teorias abstratas, acadêmicas, aquelas teorias que ficavam só na superfície, não, ele ia na profundidade, tocava o coração daqueles que ouviam, tanto que havia uma multidão que corria atrás de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, né? Então Jesus ele ensinava na sinagoga todos os dias e o povo lá corria para ouvir, até mesmo os mestres que são dos fariseus, estavam lá aprendendo com ele, né? Segundo subtópico aqui é mestre divino. E a visita de Jesus, então, aí nós estamos falando de um segundo mestre, um mestre fariseu, né? Então, quando Jesus ele recebeu uma visita de um outro mestre, que era mestre fariseu, Nicodemos, e foi educado nas melhores escolas ali, né, daquela época, escolas religiosas de Israel, grande conhecedor da escritura hebraica, Nicodemos, né? E ele reconheceu que Jesus era um grande mestre. Tanto que ele fala lá em João 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: e havia ali entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, ou seja, meu mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ele falou isso? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ou seja, Jesus fazia sinais que era impossível aos homens fazerem, né? Se Deus não for com ele. Assim Nicodemos falou para Jesus. Então Nicodemos, ainda sendo um mestre dos judeus, ele reconheceu que Jesus era um mestre acima de todos, que era um mestre vindo dos céus, porque ele trazia sinais. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou lá que o nazareno não podia fazer nada se Deus não permitisse, né? Então Jesus é chamado de mestre 45 vezes, meus amados, 45 vezes no Novo Testamento, né? 45 vezes. Então ele era o mestre dos mestres, né? Então a gente tem título, alguns têm título de mestre, mas mestre verdadeiro mesmo é Jesus. Nós simplesmente somos servos e aqueles que estão dispostos a ensinar, né? Terceiro subtópico aqui, o mestre da humildade, né? Esse aí é muito mais sério que isso, né? Então, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus, como diz lá em João 13, 4 e 5, diz assim: e levantou-se da ceia. Então aqui é um momento, só para colocar o contexto, Jesus estava ali participando da ceia com os seus discípulos, tá? Então, acabando de participar da ceia, que entrou nesse texto aqui, levantou-se então da ceia, tirou as suas vestes, né? Ele se colocou para colocar ali, para fazer a ceia, tomando uma toalha, imagina o mestre fazendo isso, cingiu-se com a toalha, depois ele pôs água numa bacia, okay? Chamou os seus discípulos, chamou todos os seus discípulos, começou a lavar os pés, um de cada um, né? Um por um, e a enxugá-los com a toalha, que estava provavelmente no seu ombro, né? Com o que estava cingido. Que cena chocante de parar para pensar, né? Um mestre, aquele que é o rabi, aquele que ensina, que filho de Deus, que veio para servir, né? Embora sendo mestre, ele vai lá e mostrou exemplo.
Que cena chocante mesmo, né? Então Pedro percebe toda a perplexidade de Pedro, né? Aproxima-se, pois, então, Simão Pedro e diz assim, Senhor, tu lava-me a mim? Né? Lá no versículo 6, Pedro perguntando para Jesus, o senhor está lavando meu pé? Não, não posso permitir que você lave meu pé. Não pode, né? Você é mestre, você não pode abaixar para você lavar meu pé. Aí Jesus falou para ele assim, Pedro, se eu não te lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Aí Pedro falou, não, Jesus, me lava inteiro. Não, Jesus falou, não, Pedro, só o teu pé que é importante. Por quê? Porque o pé é onde nós pegamos a poeira, né? Nós já estamos purificados pelo sangue do Cordeiro. Jesus já nos salvou, já nos limpou. Agora precisamos simplesmente tirar a poeira do dia a dia, a poeira que todo dia nós cometemos pecado, precisamos pedir perdão, o Senhor nos perdoa pelas nossas falhas, né? Então isso que ele quis dizer com isso aí, mas mais que isso ele quis dizer. Ele quis mostrar que ele era o mestre, ele é aquele que veio para ensinar, mas também para servir. Então aquele que é colocado para estar por cima, ali como mestre, tem que mostrar que ele também veio para servir, né? Esse é o recado que Jesus deu para os seus discípulos, né? Então o Emanuel, Deus conosco, ele encurvou-se diante dos homens. Olha que interessante, o próprio Deus que veio como homem, ele se encurva agora perante os homens, numa humildade, e lava os pés dos seus discípulos, né? Isso deu um ensinamento profundo, né? Que Jesus não era um mero discurso, não era aquele que falava que tinha que fazer, não, ele fazia. É o espírito e vida. Jesus mostrava que tinha que ser feito e fazia. Olha o que o João escreveu lá em João 6:63. E o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus falando, né? Se nos convida a fazer o mesmo, então ele convida cada discípulo a fazer a mesma coisa, né? Vós me chamais mestre e o Senhor diz bem, Jesus falando, né? Porque eu sou. Jesus falou, eu sou o mestre, eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor mestre e vos lavei os pés, vós deveis fazer a mesma coisa aos outros. Né? Jesus falando aos seus discípulos. Porque se eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Lá em João 13, versículo 13 e 15. Então Jesus dizendo para eles assim, olha, eu sou mestre e estou mostrando o caminho. Então não é só aquele que falava a palavra retórica, não. Ele fazia, falava e cumpria e mostrava o exemplo. Então, Jesus era aquele mestre do exemplo, né? Aquele mestre que ensina e que mostra como fazer, né? Então é interessante, quem já fez curso aí, várias vezes, alguns professores ensinando alguma matéria qualquer que você está para aprender, e é interessante quando você ouve a pessoa falar, e a outra é quando você ouve ela falar e praticar, né? Você aprende muito mais e você vê pelo exemplo do que está sendo ensinado. Então você só ouvir uma coisa, mas você ouvir ou ver o que está acontecendo, você vai aprender muito mais. Você vai aprender pelo exemplo. Então, sintetizando esse tópico 1, Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido no Novo Testamento tanto como mestre divino como mestre da humildade. Apesar de ele ser o próprio Deus que veio como homem, ele tinha humildade para se colocar ali para ajudar. E para pensar que aquele que lavava os pés nas casas era o serviçal, era aquele empregado, aquele que só estava para aquilo, para lavar os pés dos outros. Então quem lavava o pé ali era uma pessoa que se colocava como serviçal. E Jesus se colocou como serviço, né? Então ele veio para servir e não para ser servido, como ele diz, né? Eu vim para servir, eu vim para fazer uma obra, né? E que Jesus possa realmente fazer uma obra em nossos corações, na sua casa, na sua vida, e possa transformar nosso entendimento sobre o que é ser aquele que ensina e aprende, né? Segundo subtópico dessa lição, segundo tópico dessa lição, o ensino das Escrituras nas igrejas do primeiro século. Então aqui refere-se ao ensino lá na igreja do primeiro século, a igreja de Atos, né? E o subtópico primeiro aqui é uma ordem de Jesus. Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos, né? Antes de ascender aos céus, ali quando Jesus estava para subir, ele determinou aos seus discípulos, deu uma ordem para eles, dizendo assim, que ensinasse a todas as nações, né? A guardar a palavra. Como diz lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20, mas um pouquinho antes diz lá que ide por todo mundo, acho que o 18 está lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Né? Então era um mandamento, bem no finalzinho de Mateus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Assim como vocês receberam, vá e ensina. Por isso que eles foram discipulados durante 3 anos, aprendendo como é que fazia. Jesus andou com ele, mostrou como fazia, mostrou exemplo, exemplificou
e aí eles aprenderam, e agora eles tinham que ser enviados. Então eles foram, por isso que era chamado de apóstolos, né? Apóstolo é enviados, né? Que foram enviados para fazer as mesmas coisas que Jesus. Então o livro de Atos registra ali uma obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. E eles cumpriram mesmo, né? Como nós vemos, eles evangelizaram, né? Uma grande quantidade, na primeira, segunda, terceira viagem de Paulo ali, evangelizaram muitos locais ali, né? Então, após a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, o discurso de Pedro foi tão enfático, tão cheio da glória, que mais de 3 mil pessoas se converteram. Imagina, 3 mil pessoas se converterem numa pregação, a pessoa tem que estar muito cheia do Espírito mesmo, né? Aquela que prega. Então, Pedro pregou com tanta ênfase aquilo que ele recebeu de Jesus, que 3 mil pessoas aceitaram, eu quero aceitar esse Jesus, levantaram as mãos e queriam aceitar. Então ali houve uma grande conversão, porque Jesus ele enviou o Espírito Santo e Pedro ali começou a pregar com uma autoridade que é a mesma que Jesus pregava. E as pessoas não podiam resistir à palavra do Espírito Santo que falava pela boca de Pedro, né? Que maravilha, que bênção, né? Que coisa gostosa de entender. Então, tendo em vista a plena edificação da igreja, da palavra de Deus, através do Espírito Santo, esse dom, então, capacita a pessoa de uma forma sobrenatural, através do Espírito Santo, a ensinar, né? Então, isso não significa, porém, que devemos descuidar, que o Espírito Santo capacita, né? Muita gente pensa assim, bom, se o Espírito Santo capacita, então eu não vou estudar, não vou me procurar aprender, não, eu vou receber do Espírito Santo. Não, eu vou receber do Espírito Santo, sim, mas também vou me dedicar a aprender, né? Vou me dedicar a buscar a palavra de Deus, né? É só num caso que realmente não tem muitas condições, que você, por exemplo, não tem condições de estudar nem nada, que foi um caso de um tio da minha esposa, que ele já está falecido, está com o Senhor. Ele era analfabeto, olha que interessante. Ele era analfabeto e ele não tinha como estudar, ler, não sabia ler. Mas é uma coisa que ele fazia, ele lia a Bíblia ele lia inteira. Ele conseguia ler a Bíblia, entender e explicar. Ele até pregava sobre a Bíblia. Mas você dava qualquer coisa para ele ler, ele não lia, porque o Espírito Santo capacitou ele. Mas não é só porque o Espírito Santo capacita alguém a ler que não sabe ler, porque eu sei ler e não vou estudar. Não, eu tenho que me dedicar a estudar e a buscar. Quanto mais eu conheço, mais eu entendo, mais eu cresço. E quanto mais eu aprendo, mais eu vou desenvolver, mais eu vou crescer na graça e conhecimento, até que chega a estatura de varão perfeito, que é Jesus, né? Assim que tem que ser. Segundo subtópico dessa lição, então, é a doutrina dos apóstolos, né? O texto de Atos 2:42 diz assim, que ele informava os primeiros convertidos que perseveravam todos na doutrina dos apóstolos. Então, quando se converteram, eles perseveravam naquilo que foi ensinado, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O que é a doutrina? Aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Recebeu de Jesus, assim eles passaram para frente. Então, eles perseveravam todos os dias ali na oração, no estudo, no ensino, no partir do pão, na comunhão. Então, é importante perseverar, né? Não podemos estudar só uma vez e desistir, não. Tem todos os dias. Eu não como só uma vez, eu como todo dia. Assim também eu tenho que estudar, tenho que orar, tenho que perseverar todos os dias, como uma regularidade, né? Então, além disso, acrescentava assim, a cada dia havia temor, havia muitas maravilhas, havia muitos sinais pelos apóstolos, né, que acontecia ali, tá? Então, a doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se de um conjunto de ensinos de Cristo, como eu já tinha dito, ministrado a eles de uma forma constante e eficaz, para que eles pudessem crescer, ter crescimento integral no corpo de Cristo, né? Terceiro subtópico aqui é ensinamento persistente, ou seja, tem que ser persistente, né? Então, os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, né? Como nós já falamos, são os apóstolos, né? E a igreja começou ali nas casas, nas reuniões dentro de casa, começou naqueles ensino. Então, não menospreze as pequenas coisas, meu querido. Não menospreze o culto na sua casa, não menospreze a aula bíblica que você está começando na sua casa, porque as pequenas coisas, as grandes coisas, começam das pequenas, né? Nenhuma árvore começa a crescer grande, né? Uma árvore começa simplesmente por uma pequena sementinha, depois ela vai germinar e gerar uma grande árvore e depois vai dar o fruto. Então, tudo começou ali pelos pequenos grupos nos lares, né? Que coisa interessante. E ensinavam publicamente pelas casas, como está lá em Atos 20 e 21, publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus quanto aos gregos, né? Que são os gentios, da conversão, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os dias eles se reuniam nas casas e ensinavam
o Evangelho, as boas novas, né? Então Deus havia preparado homens para ensinar. Você imagina se não tivesse pessoas preparadas para ensinar? Se Jesus não tivesse preparado os 12 homens para sentar durante 3 anos para aprender, haveria evangelho como tem hoje? Não, não teria como. Então teve que sentar durante 3 anos, fazer um seminário com Jesus, que maravilha, né? Fazer um seminário com o próprio Senhor Jesus, depois de 3 anos estar preparados. Então foi um grande passo ali para a igreja começar a crescer, né? Então o Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres na igreja hoje. Assim como levantou os apóstolos no passado, ele quer levantar você, que deseja estudar, que você deseja aprender a cada dia. Então basta você desejar, buscar. Se Deus te preparou para isso, ele vai te levantar, né? Então nós vivemos em dias que esse ministério nunca foi tão necessário, como eu já tinha dito no começo da lição. Nunca foi tão importante nós estudarmos a palavra de hoje, porque nós vemos que tem pessoas que estão tão incomodados, o diabo está tão atrapalhado, tão incomodado, que ele quer até mudar a palavra de Deus, querendo mudar o que está escrito aqui, né? Gente que até conhece a palavra querendo mudar o contexto da palavra, porque está ferindo aquilo que ele está querendo pecar, né? Já conhecemos a história, todo mundo que quer pecar muda de igreja, ou muda de religião, ou muda a palavra. Se nada disso é possível, o cara desiste da fé, né? Sintetizando esse tópico aqui do segundo tópico, né? Sintetizando ele, o ensino na igreja, no primeiro século, então ele foi ordenado por Jesus, pelo nosso mestre, para os apóstolos a ensinarem persistentemente. Ou seja, não é ensinar uma vez só, não é uma vez por semana, é ensinar todas as vezes, ensinar com persistência. O que é persistência? É você insistir, ainda que seja difícil, ainda que dê trabalho, você não pode desistir a primeira tentativa. É o primeiro problema. Não pode desistir das dificuldades, tem que persistir, né? Se nós no primeiro momento de dificuldade nós desistirmos, seremos fracos na fé, seremos fracos no trabalho, seremos fracos no que nós propusemos para fazer. Por isso nós temos que persistir em aprender e a ensinar. Não podemos cansar. E o terceiro tópico da lição, então, é a importância do dom ministerial de mestre, né? Qual é a importância desse dom? Qual a importância dele? Primeiro subtópico está escrito assim, uma necessidade urgente para a igreja, né? Então, para o mestre de ensino ser eficaz, ou seja, que tenha uma eficiência do que ele faz na igreja local, é preciso que haja, então, pessoas vocacionadas, né? O que é vocacionadas? Pessoas que sejam, assim, preparadas para fazer esse trabalho. Seja, que tenha vocação, que gosta de ensinar. O que é vocação? Vocação é aquela pessoa que tem a facilidade de falar, de ensinar, ou de estudar, de buscar, de ter o desejo de fazer alguma coisa. Isso é a pessoa que é vocacionada, né? Não são todos que se reúnem sem informações para ser vocacionados. Por exemplo, tem que ter exegética, né? Tem que ter um contexto histórico, conhecimento do livro, da literatura da Bíblia, conhecendo todos os livros da Bíblia e aplicando elas quando for necessário, né? Deus concedeu, então, à igreja mestres, né? E é preciso que que a igreja, assim, invista nesses mestres, que ela prepare, e graças a Deus na escola, na igreja evangélica Canaã, nós temos o CETEC, que é um seminário teológico da Canaã para preparar pessoas para o reino, né? Então o CETEC é isso, ele prepara. E também tem a escola dominical que nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Graças a Deus por esse ministério. Então a palavra de Deus diz para a igreja investir nesta área do ensino, né? E graças a Deus nossa igreja investe, né? Muitas vezes, por absoluta falta de preparo, né, queridos? Então é importante isso. Os obreiros, então, predomina a superficialidade. O que quer dizer isso? O cara, ele conhece a palavra só na superfície, né? Só naquilo que está na superfície. Ele só conhece aquilo que está sobre a terra. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem a ideia do mineiro, né? Daquele que faz a mineração, daquele que busca pedras preciosas. Tem muitas riquezas que estão lá na profundidade, tem que ter que cavar mais fundo, né? E sempre o nosso pastor Rogério fala de cavar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tem coisas que nós temos que buscar mais fundo, cavar nas entranhas da terra para buscar coisas que estão ali, que somente com estudo e com dedicação que você consegue trazer e ensinar e pregar, né? Somente assim. Então, predomina a infantilidade de algumas pessoas e há um aumento do engano, tá? E da astúcia de falsos mestres que tentam ensinar coisas erradas para a igreja, né? Por isso que é importante nós conhecermos. Então, lá em 2 Pedro,
capítulo 2, versículo 1, Pedro escreveu assim, e também houve entre os falsos mestres, como entre vós haverá também falsos doutores, olha só, falsos mestres e falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação, e negarão o Senhor que o resgatou. Olha só que interessante. Trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Então o que Pedro quis dizer com isso? Que se nós não tomarmos cuidado, pessoas que não conhecem a palavra vão ensinar coisas erradas. E vão ensinar de tal forma o erro que vão até negar a salvação através de Jesus. Dizer que Jesus não morreu para salvar a humanidade. A que ponto que chega os falsos ensinamentos, né? Então esse dom no Senhor para a igreja, para amadurecer a igreja de Cristo, né? Em toda a sua dimensão da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascaram os falsos ensinos. Então, além de amadurecer a igreja, quando nós conhecemos a palavra, ela também desmascara os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos doutores e mestres, né? Que ensinam coisas erradas fora da palavra de Deus. E Paulo, escrevendo ali aos Efésios, ao capítulo 4, versículo 14, diz assim, então o propósito é que não sejam mais como crianças, né, levados por toda onda, né, pelas ondas, nem jogados de lá para cá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então Paulo diz assim bem claro que esse dom, além de amadurecer a igreja, ele vai desmascarar, porque assim nós deixamos de ser crianças, né, deixando levar por toda sorte de ensino que estão trazendo aí. Então, quando a gente aprende e faz como os berianos, a gente passa a ler na palavra que estão ensinando ou pregando, está escrito aqui, então tá, conferir, então vamos aceitar. Agora, por isso que é importante nós conhecermos, se tudo que as pessoas falam nós engolimos sem ler a palavra e sem entender, nós vamos ser como crianças, aceitando tudo que se foi falado, mas quando a gente passa a compreender, a estudar e a refletir na palavra, ninguém mais nos engana, ninguém mais nos leva a erro, irmão. E o segundo subtópico aqui é a responsabilidade de um discípulo contínuo. O que quer dizer isso? Estamos acostumados então a pensar que discipulado termina, né? Olha só, quando um novo convertido é batizado. Não é bem isso. Quando alguém que se converte, nós estamos discipulando ela e a pessoa é batizada, o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para a vida inteira, né? Quando ele chamou o discípulo lá, não foi só para os 3 anos, mas foi para toda a vida deles. Então, quando nós somos chamados ao Evangelho, não é para aprender só no comecinho, é para aprender durante toda a caminhada cristã. Nós devemos aprendendo, crescendo na graça, até que nós chegamos à estatura de varão perfeito, né? Então, por isso que quem ensina, instrui os crentes para a maturidade de fé. É muito importante, então, que haja o ensino e haja com muita eficácia, né? É um aprendizado diário, não é só uma vez, como eu tinha dito, permanente e contínuo. Por isso que tem que ser todos os dias, temos que estudar a palavra. Tanto que para aqui os discípulos, quanto para os discipulados, né? Então, quando a gente faz um discípulo, não é só um discípulo até que ele se batiza, isso quer dizer o texto. Mas quando a gente faz um discípulo, a gente traga alguém para Jesus, nós temos que acompanhar aquela pessoa durante toda a vida dela, até que ela chegue à estatura de varão perfeito, até que nós sejamos arrebatados, né? Então nós temos assim um filho na fé, temos que encaminhá-lo na palavra. Jesus, ele andou com os discípulos e esse tem que andar com todos aqueles que se convertem. Imagina uma igreja, né, que se converte e cada um que faz um discípulo e esse discípulo vai ser discipulado por ele e cada um faz outro discípulo e ele é discipulado por ele. Você imagina um monte de gente que são convertidos e esses são ensinando e vão ensinando. E saiba, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Porque o mestre aprende mais por ensinar do que receber, né? Quanto mais você estuda, mais você aprende. Então, quais os requisitos necessários para ser mestre, então, que é o subtópico 3? Apresentaremos, então, aqui alguns requisitos importantíssimos para que a igreja reconheça as pessoas que têm esse dom, tá? Da época que nós estamos vivendo agora. O primeiro deles é um salvo em Cristo. Logo, primeira coisa que tem que ter, uma pessoa que tem que ser salva em Cristo. Não um salvo assim, a pessoa que acabou de ser salva já vai ensinar. Não, tem que parar para aprender, tem que sentar para entender, a parar para estudar, depois que estudou, aí vai ensinar, né? Não pode haver dúvida quanto à própria experiência de salvação, ok? Tem que ser pessoas com um dom ministerial de mestre em nossa época, né? Não pode haver dúvida com relação a... Infelizmente, há muitas pessoas que nem creem naquilo que ensinam.
nem tem a certeza da salvação, então ela ensinando alguma coisa, né? Assim como, na verdade, é afim mesmo do que elas falam, né? Elas ensinam alguma coisa que, na verdade, não vivem, né? Segundo aqui é o hábito de ler, tá? Em nossos países, né, nós não temos muito esse hábito de cultura de ler. O brasileiro não tem o costume de estar lendo, né? Então, nós não temos aquele costume desde pequenininho de estar lendo, excetuando algumas famílias que já têm esse costume que trazem para os seus filhos, né? Se a pessoa não lê, se a pessoa lê pouco, a igreja também vai ler pouco, né? Entretanto, como ensinamos, como podemos ensinar se nós não lemos, né? Se eu não leio a palavra, como é que eu vou poder falar sobre a palavra? Como é que eu vou poder falar sobre um livro se eu não estou lendo? Como é que eu vou compreender se eu não leio? Então, leitura é importantíssimo, né? Então, o hábito de ler era levado muito a sério pelo apóstolo Paulo, né? Que nós já vemos em vários textos do Paulo falando sobre leitura. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 13, Paulo estava ali preso lá em Roma, né? Ele fala assim, quando vier, traga a capa, né? Que ele tinha uma capa lá, que estava na época de inverno, e tinha deixado a capa lá na cidade onde ele estava. E ele falou, traga a capa que deixei na casa de Carpo lá, né? Em Troade. Então ele deixou a capa lá, porque estava calor na época, né? E falou assim, traga também os meus livros, né? Os pergaminhos, especialmente os pergaminhos que falam sobre a palavra de Deus. Então Paulo, embora estivesse preso, prestes a ser executado, porque ele sabia que logo ele ia morrer, ele estava preocupado em estudar, e aprender, e crescer. Veja só, que intelecto, que capacidade que Paulo tinha, mesmo sabendo que ele ia logo morrer, ele estava procurando estudar e continuar crescendo na graça, né? Em conhecimento. Terceiro, então, aqui, preparo intelectual, né? A Bíblia, então, é um instrumento de trabalho de ensino do cristão. Nós temos que conhecer a Bíblia. Considerando que esse livro aqui é milenar, como eu tinha dito no começo, nós veremos que tem culturas, tem épocas, tem pessoas que escreveram em épocas totalmente diferentes, né, uma da outra. Por isso o mestre deve compreender todo o arcabouço da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, para poder entender a cultura, a linguística, a exegese, né? Quando a gente fala de exegese, a gente lembra logo de hermenêutica, que é uma ciência que estuda então o texto, né? A interpretação do texto. Então o apóstolo Pedro ali, fazendo um parênteses sobre isso, lá em 2 Pedro 3,16, ele falou assim, que falando das escrituras sagradas, falando da Bíblia, né? Ele diz assim que a Bíblia, há certas coisas nela que são difíceis de entender, Pedro falando, que os ignorantes instáveis, eles deturpam, como também deturpam as demais escrituras do Antigo Testamento, não só da Nova, mas do Antigo, para a própria destruição. Então tem coisas na Bíblia mesmo que são mais complicadas de entender. E tem pessoas que são tão instáveis, tão deturpadas, que elas, ignorando o conhecimento da palavra, elas vão interpretar errado. E veja, não há livro mais torturado que a Bíblia, mais perseguido que a Bíblia, pelos amigos e pelos inimigos, né? Devido à ignorância das sagradas regras da interpretação, que é a hermenêutica, que nós estamos falando da exegese, né? Então a palavra de Deus é uma dádiva de Deus, dádiva dos céus, que veio para nós para nos direcionar ao conhecimento. Então, requer do leitor que ele conheça os princípios da hermenêutica, da exegese da palavra, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, a primeira regra fundamental é que a própria Bíblia se interpreta a própria Bíblia. Essa é uma regra da hermenêutica, a primeira regra dela. A segunda, a primeira ali é o sentido usual para que foi escrito. Quando o escritor escreveu um texto lá, ele escreveu com uma frase, com um sentido usual que ele quis dizer para os seus ouvintes, né? Então nós temos que entender quando que ele quis dizer, qual foi a linguagem que ele usou naquela época, se era ali, o que ele queria dizer para aquele contexto. Ele sempre queria transmitir algo conhecedor das pessoas que estavam ouvindo. Ele usava um contexto daquela região, daquela época. Temos que entender qual era o contexto do que ele falava. Segunda regra, então, aqui é tomar o sentido do conjunto da frase. Nós podemos pegar um texto isolado, pegar uma pequena frase e tentar entender aquela frase, só ela. Nós temos que ver qual é o contexto que ela está aplicando, do que está falando. O que o escritor quis dizer, o que ele estava falando do quê? O que ele estava se referindo nesse contexto? Então tem que ter o sentido do conjunto da frase. E a terceira regra aqui, então, seria analisar o contexto da frase agora anterior e posterior. Por isso que é importante, então, estudar a palavra, né? Não isoladamente, mas descobrir que dentro da palavra tem textos que se relacionam entre eles, né? E dentro do próprio contexto tem contextos posterior e anterior que se ajudam ao entendimento. Por isso que é importante estudar a hermenêutica, estudar a palavra de Deus, para termos o conhecimento.
Em quarto lugar aqui, um coração em chamas, né? Um coração pegando fogo para aprender e estudar, né? David Martin Lloyd Jones, né, que é muito conhecido, teólogo protestante, dizia assim que a verdadeira pregação era de um teólogo em fogo, né? Ou seja, aquele que prega com fogo no coração. Né? Então é a vontade de Deus que o vocacionado, ao ensino, utilize os avanços da ciência bíblica, ou seja, da hermenêutica, do conhecimento, para pregar a palavra de Deus. Né? Aquilo que eu falei sobre o conhecimento. De uma forma que também seja ungida pelo Espírito Santo. Precisamos então alcançar mentes e corações nos nossos dias, e isso só é apenas possível quando tivermos obreiros com a mente preparada para conectar um coração em chamas, apaixonada por Jesus. Então a primeira coisa que tem que ter um coração querendo buscar a verdade. Né? E segundo, tem que ter uma mente em chamas, um coração em chamas para poder receber esse conhecimento e ter aquela vontade, né? Sabe aquela pessoa que tem vontade de aprender? Quando eu dou aula assim lá no SEDEC, é tão gostoso você ver um aluno que ele vem e você percebe que tem fogo nos olhos de querer aprender, aquele coração em chamas, de querer crescer na graça e no conhecimento, você percebe. Então dá gosto de você ouvir alguém querer crescer, muito gostoso. Então nós temos que ter coração em chamas para aprender. E sintetizando esse terceiro tópico, o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Né? Então, temos que ter, na igreja local, a necessidade de termos mestres dedicados ao ensino, como tem aqui na nossa igreja. E concluindo esse estudo, é preciso, então, desfazer a ideia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente, né? Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé quando ele estudar. Não existe isso. Existe até mesmo na época que eu fazia teologia, alguns diziam que quem estuda teologia acaba se esfriando na fé. Não é verdade isso. Né? Isso é uma falsa crença. Na verdade, quando você estuda, você mais conhece. E quem mais conhece tem mais intimidade. Quem tem mais intimidade passa a amar mais. A menos que você esteja aprendendo coisa errada, é diferente, né? A menos que você esteja vivendo uma fé de criança. E quando você conhece a fé verdadeira, você não entende muito o que você está lendo, você está estudando. Então, se fosse assim, Paulo, então, imagina que Paulo teria feito, né? Paulo teria esfriado completamente no Novo Testamento, mas não é verdade. Paulo, ele foi um obreiro mais bem preparado que nós podemos conhecer. Observe que ele escreveu, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu somente 13 livros. 13 livros ele escreveu, ou seja, 48% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. No entanto, ele não era um homem frio, ele era um homem que tinha um coração em chamas, um homem que amava Jesus, que se gastava no Evangelho. Tanto que ele estava ali em Roma, pronto para ser executado, porque o Espírito Santo falou para ele que ele ia morrer, e mesmo assim ele queria só os pergaminhos para estudar, para buscar, tanta vontade dele de buscar o conhecimento, mesmo prestes a morrer, né? E dito isso, que as nossas igrejas precisam, então, homens cheios do Espírito, mais do mesmo modo também, uma mente iluminada, não só cheia de Espírito, mas uma mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança e fé. Né? Precisamos ter homens que conheçam, como Pedro escreveu lá em 1 Pedro 3,15, Pedro escreveu assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós entendemos que é importante aprender a palavra e aprender todos os dias e colocar um coração ali para aprender, sentar para aprender para depois ensinar, né? E nós sabemos que a lei, a palavra de Deus, estudar a palavra não esfria ninguém. O que esfria é a falta de conhecimento, a falta de um coração ardoroso para aprender, para buscar, para ensinar. Que Deus possa ter falado mais do teu coração, querido. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Que Deus derrame a sua paz, a sua alegria e entendimento e um coração em chamas para aprender a cada dia mais. Que Deus possa fazer de você um mestre da palavra, aquele que vai ensinar, que vai crescer na graça e no conhecimento, até chegar à estatura de varão perfeito, que é Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida,
Deus abençoe esse dia de hoje, seja de manhã, à tarde, à noite. Que a graça esteja com você, em nome de Jesus. Amém.